Boa tarde, irmãs queridas. Que a graça do nosso Deus esteja presente aqui, neste lugar e dentro de cada coração. Nosso desejo nessa tarde é de que nós possamos sair daqui cheias do Espírito Santo de Deus. E desde já Ele se faz presente aqui e Ele tem toda a liberdade aqui neste lugar. E que você sinta a presença doce do nosso Espírito Santo, né? É nosso porque o Senhor nos deu. O Senhor foi preparar lugar, mas deixou o Espírito Santo, o Consolador, e Ele já se faz presente aqui neste lugar. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Nós vamos viver um momento agora de adoração, onde nós vamos louvar ao Senhor. E eu gostaria de te convidar para louvar ao Senhor com muita alegria, porque é com muita alegria que nós realizamos tudo isso aqui, porque não é para mim, nem para você, mas é para Ele. E Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E que nós possamos adorar ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. A palavra do Senhor, Ezequiel 34, 15 e 16, diz assim: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. O meu desejo é que nós possamos correr atrás desse pastor o mais rápido que nós pudermos, para se achegar junto a Ele, porque Ele cuida de nós. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, Ele se faz presente aqui. Vamos louvar ao Senhor. Resplandeceu sobre mim. Aleluia. A tua graça como um rio transbordou. Fui atraído pelo teu imenso amor. Teu precioso sangue me purificou.
vez mais alto, cada vez mais intimidade contigo, Senhor. Aleluia. E jamais deixe alguém dizer quem você é, colocar estigmas sobre você, falar coisas, dizer coisas a respeito de você, da sua vida. Porque quem diz que você é o Supremo Deus, Criador de todas as coisas. Ele quem nos criou, que nos formou desde o ventre. Quando ainda éramos informes, o Senhor já sabia de todas as coisas. Então quem tem que dizer qualquer coisa a respeito da sua vida é o Senhor, o Rei dos Exércitos. Então todas as vezes que o inimigo tentar dizer qualquer coisa ao contrário disso, porque até Jesus foi tentado, você não é o Filho de Deus? Nós somos sim, filhas de Deus, escolhidas de Deus, criadas à imagem e semelhança de Deus. E é para isso que nós vivemos, para glorificar o nome desse Deus. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor e vamos cantar sobre isso. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Louvo quem Deus livre. Aleluia. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai. Oh Senhor, nós anelamos, Senhor, o nosso lar, ó Deus.
santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós e nos tirou, Senhor, do lamaçal do pecado. Hoje é uma tarde de gratidão, Senhor, onde nós queremos te render graças, olhando para trás e vendo tudo que o Senhor fez, ó Deus, por cada uma de nós. O Senhor nos tirou, Pai, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu vida eterna, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e não há nenhum outro além de Ti. Nós queremos Te louvar, Te agradecer e dizer que nós Te amamos. Nós Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E nós queremos declarar nessa tarde que Tu és Deus, acima nos céus, na terra e debaixo da terra. E que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Aleluia. Oh Deus, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, Pai. Senhor, somos teus, criados para teu louvor. Terra e céus se rendem a Ti. Multidões se prostram em Teu louvor, pois só Tu és Deus e todo o poder é Teu. Rendemos louvor a Cristo Senhor. Aleluia. Te exaltamos,
Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Te exaltamos, nós te adoramos, Senhor. Tu és o Rei de toda a terra, Tu és o nosso Rei, aleluia. Certamente a bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Essa é uma promessa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não existe lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Independente das circunstâncias, independente do que você já viveu ou você ainda vive, não se esqueça jamais que o Senhor é bom e a bondade dele dura eternamente. Por mais que você não veja, porque às vezes nós focamos nas circunstâncias. E o convite do Senhor nesta tarde para você é: olha para mim, olha para mim. Eu sou bom, eu sou o seu pastor, eu sou o seu Deus. E certamente você jamais vai se esquecer se você se agarrar nessa promessa. E você vai passar por toda a dificuldade, louvando ao Senhor e entregando ao Senhor a tudo, porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
nós te adoramos, nós te exaltamos. Na beleza da tua santidade, nós te rendemos graças, nós te rendemos louvores. Nós entregamos neste momento, Senhor, o nosso coração e tudo que há em nós, Senhor, nós entregamos a Ti. Pedimos que o Senhor venha reinar sobre nós. Espírito Santo de Deus, faz morada. Tenha liberdade neste lugar para soprar o Teu vento sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos relacionamentos. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, porque muitas vezes de nós mesmos nós não podemos, Senhor. Nós não podemos porque nós dependemos inteiramente do Senhor. O desejo do nosso coração, Senhor, é que nós venhamos entender cada vez mais a nossa dependência, a nossa pequenez, Senhor, e a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, seja sobre nós. Senhor, que nós possamos viver todos os dias das nossas vidas, buscando, Senhor, cada dia mais agradar o Teu coração, fazer tão somente o Teu querer, Pai. Molda, Senhor, cada coração aqui nesta tarde, segundo a Tua vontade, segundo o desejo do Senhor, Pai, para que nós possamos viver o Teu propósito em nossas vidas. Que nós possamos olhar para trás com gratidão, mas que nós possamos olhar para o presente com alegria e para o futuro com esperança, sabendo que nós temos um lar. O Senhor foi preparar lugar para cada uma de nós, e a nossa busca deve ser chegar até este lar, Pai. Nos ajuda, Senhor. Tua bondade me seguirá, 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 Senhor. Aleluia, aleluia. Pode sentar, irmãs. Convidar a Sandra para vir aqui. Louvado seja Deus por esse tempo, que coisa maravilhosa, né? Com os nossos corações já tranquilizados, né? Com a nossa respiração em dia, eu vou chamar aqui a Edilane, né? Ela vai estar ministrando aos nossos corações a palavra do Senhor. Eu não vou fazer a apresentação da Edilane, eu vou deixar para que ela faça isso, tá bom? Nós vamos orar, né, por esse tempo. Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração, ó Deus, de todas as maneiras. O Senhor já falou aqui, ó Deus, através dos louvores, e eu creio, ó Deus, que o Senhor continuará falando conosco, ó Pai, agora através da Edilane, ó Pai Santo. Ser conosco nesta tarde, ó Deus, ser com ela, Deus, que ela seja a boca do Senhor, ó Pai, aos nossos corações. Nós te agradecemos pela disponibilidade dela, pelo agir, ó Pai, em relação à Tua palavra, Deus, que a Tua vontade, ó Deus, seja feita nesta tarde, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Boa tarde, irmãs, graça e paz.
Eu não sei se vocês têm ideia do privilégio que é estar nessa igreja falando da palavra de Deus. Eu sou fruto dessa igreja. Foi aqui o meu processo de conversão, foi aqui grandes experiências que eu vivi. Então, hoje, meu coração transborda em gratidão por saber que, mesmo estando lá em São Paulo, depois de muitos anos, Deus me dá o privilégio de vir aqui falar para vocês. Bom, antes de 13 de dezembro de 2020, eu me apresentava de uma forma. Hoje eu me apresento de outra. Vocês vão entender ao longo da palavra. O tema hoje é como ter fé em meio ao caos, né? Eu já achei interessante aqui para quem recebeu a lembrancinha. Eu não sei se vocês perceberam. É um cacto, né? E não tem nada mais resiliente, persistente e com força do que um cacto, né? Um cacto, ele vive em regiões áridas, isoladas, né, no sol, leva até 7 anos para a primeira florada, e quando floresce pela primeira vez, floresce toda a primavera, todo o verão, né? Então, ele precisa alcançar aí a maturidade, a vida adulta, para florescer. E assim somos nós. Então, a minha oração, quando eu estava falando com a Sandra, é exatamente isso aqui. Que no meio do nosso deserto o Senhor nos permita florir, né? Quando eu estava orando e pedindo para o Senhor uma palavra, já tem algum tempo que a gente tem conversado, e eu tenho clamado para o Senhor que eu não fale mais por mim, porque antes de 13 de dezembro eu falava. Mas que eu seja totalmente escondida atrás da cruz de Cristo. E que se não for Ele, que Ele me cale. Essa é a minha oração. E não pelo tema do evento, mas a palavra que Deus gritava no meu coração era influência, né? Refletir a fé em meio ao caos e influência. E aí, então, nós vamos para a palavra. Nós vamos lá para Apocalipse 21, de 5 a 7. Quem tem a Bíblia aí, se puder acompanhar, é o livro de Apocalipse, capítulo 21, de 5 a 7. Diz assim: E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Louvado seja Deus por essa promessa. Essa promessa é para nós. A Sandra falou sobre tristeza, né, gente? Tempestade só vem para Jesus acalmar. Essa é a verdade, né? Nós que professamos nossa fé em Cristo, a gente precisa aprender a descansar o coração, porque para nós a tristeza traz esperança. A palavra de Deus diz isso, né? Em 2 Coríntios diz que a tristeza para o ímpio leva à morte, mas a tristeza para nós leva à vida, ao arrependimento. Eu preparei ontem, fiquei até 2 da manhã fazendo uma apresentação e colocando imagens. E quando eu estava quase em Jaguariúna, eu lembrei que eu esqueci o computador em casa. Tá tudo certo. Aí eu pedi para o Jean só colocar 2 fotos, na verdade, né? Não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui do meu primeiro lado é o Filipe, na UTI, meu filho, que tem 1 ano. Deve estar dormindo, depois vocês vão ver. E aqui do outro lado sou eu, 4 dias depois que ele nasceu e quando a gente se conheceu. Como ter fé em meio ao caos? Por 10 anos eu orei por um filho e por 7 anos eu entreguei meu corpo. Eu fiz tratamento, eu fui submetida a inúmeras cirurgias, eu tomei diversas injeções de hormônio, mas porque eu tinha uma promessa. O Senhor me prometeu um filho. Minha filha tem 20 anos, faz 21 esse ano. Está ali a Juju, também fruto dessa igreja.
Por si só, até ela, o Senhor já foi misericordioso demais na minha vida. Para quem conhece a nossa história sabe, né? Eu coloco um pouquinho dos detalhes da história no livro. Eu tinha um sonho de ter um filho, meu marido também. Meu marido não tinha filhos. E Deus me prometeu um filho. E eu, pela força do meu braço, achava que Deus ia me dar um filho quando eu quisesse. Do jeito que eu controlava, no meu tempo, como eu queria. E aí Deus tratou muito meu coração de uma forma que eu jamais havia experimentado. A dor de um lugar que eu jamais havia pisado. Até 13 de dezembro, eu achava que eu tinha sofrido tudo que uma pessoa pode sofrer na vida para ter um filho. E aí Deus me mostrou que era só o começo. E que meu filho traria para mim a minha conversão real, assim, a minha dependência total. Dia 18 de maio de 2020, eu fiz o meu processo de fertilização in vitro. E até o processo, como eu já disse, eu passei por inúmeras cirurgias, eu tive vários problemas, a gente colheu o embrião, fez teste genético, ele ficou congelado 1 ano lá na clínica. E aí, quando eu estava prestes a fazer a transferência, quando eu vou fazer o exame para ter certeza de que eu podia fazer a transferência, eu recebo o diagnóstico de que a minha endometriose havia voltado. E vou eu de novo para mais uma cirurgia. E eu queria pensar um pouquinho, porque por diversos lugares que eu fui, muitas pessoas oraram para que Deus me desse um filho. E muitas pessoas me julgaram pelo tratamento. Eu ouvi muita gente falando, será que isso é de Deus? Mas eu sabia que era. A voz que eu ouvi era dele. Deus ia me dar um filho. E a oração que eu faço hoje é para que o meu filho faça a diferença na geração dele. Muita gente questiona a gente hoje, né? O mundo está tão difícil, por que a gente vai pôr filho no mundo? O mundo precisa de filhos. De filhos de pessoas que creem em Cristo e que vão levar isso para frente. Para o Senhor voltar, todo mundo precisa ouvir falar dele. Então, quanto mais, melhor. Pois bem, fiz minha transferência de embrião no dia 18 de maio. E aí eu achei que... Fiz a cirurgia, né, em janeiro de 2020. 18 de maio fiz a transferência do embrião. E eu achei que, por ali, bastou todo o sofrimento. E quando eu peguei meu exame, dia 27 de maio, que eu descobri que estava grávida, eu não consigo explicar a alegria. Eu não consigo dizer para vocês o que eu senti quando eu vi o exame ali positivo. Meu médico dizia assim, não comemora ainda. A gente só pode comemorar no segundo exame se o beta-HCG dobrar. Dobrou. E aí eu comemorei. E aí, na minha inocência, eu pensei comigo, bom, depois de tudo que eu vivi, a gente para por aqui e a gente curte a gravidez. Então, dia 29 de maio, quando eu peguei o segundo exame, eu pensei comigo, agora é chá de bebê, chá de qualquer coisa, mêsversário, tudo que eu falei que não ia fazer lá atrás, eu queria um motivo para comemorar minha gestação. 29 de maio. E aí, no dia 13 de junho, quando eu estava com 6 semanas de gestação, às 3 horas da manhã eu acordo, embanhada em sangue. Mesmo, assim, eu fui para o PS mais próximo que tinha de casa, chegando lá, eles colocaram uma fralda geriátrica, chamaram uma ambulância e me levaram para a maternidade mais próxima. 6 semanas, eu ainda não tinha feito nem ultrassom. Era muito recente o tratamento, né? E aí, quando eu chego lá na maternidade, veio um médico na minha direção, eu chorava muito, meu marido chorava bastante também. E Deus faz as coisas com tanto detalhe, com tanto cuidado. No dia 12 de dezembro, eu vim para Mogi Guaçu. E eu me lembro, quando eu estava saindo da casa da minha mãe para ir embora, minha irmã estava grávida também. E aí eu falei para minha irmã, Lia, a gente não tem nenhuma foto de barriga juntas. A gente virou, fez a foto de barriga. E eu entrei no carro e fui embora. E todo mundo, dorme aqui, fica aqui.
e por algum motivo eu não quis dormir naquele sábado, eu quis voltar para São Paulo. Por algum motivo não, né? Porque dia 13 eu tinha que estar em São Paulo. Quando eu chego na maternidade sangrando daquele jeito, com fralda geriátrica, aqueles tapetinhos, sabe aqueles tapetinhos que a gente usa para cachorro? Tudo aquilo para parar a quantidade de sangue, o médico vem, pega na minha mão e fala assim para mim, Edilane, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer o ultrassom. Ele não completou a frase, mas eu preciso fazer o ultrassom para dizer que você perdeu o seu filho. E naquela hora, por algum motivo, meu coração me dizia, o Espírito Santo falava, você orou pelo sopro da vida, eu soprei. Mas, ao mesmo tempo, aquele monte de sangue. E aí, quando ele faz o ultrassom, meu marido no cantinho da sala, eu, os médicos e mais enfermeiro, o Filipe estava lá. Louvado seja Deus. O coração dele batia. Foi a primeira vez que eu ouvi. Foi a primeira vez que eu vi aquele pontinho lá. E ali eu entendi que não seria fácil, mas que o Filipe viria, para a honra e glória do Senhor. Foram meses de muita luta, todo final de semana, no hospital, muita dor, muita cicatriz por conta de muita cirurgia, muito sangramento, sangrei quase que a gestação inteira. E por diversas vezes eu ia para o hospital, ai, Senhor, tenha misericórdia. E eu orava na minha barriga, eu dizia, Senhor, guarda a vida do Filipe. No dia 13 de dezembro, quando eu sangrei de novo, eu estava com 32 semanas. A minha médica já imaginava, em função de todo o problema que eu tive ao longo da gestação, ela já imaginava que o Filipe poderia nascer prematuro. E aí ela deu aquela injeção para amadurecer o pulmão com 28 semanas, né? E aí, no dia 13, ela chega no pronto-socorro, na maternidade, e eu sangrando, com toda a equipe dela, ela vira para mim e fala assim, está na hora da gente tirar ele daí e cuidar dele aqui fora. 4 dias antes do dia 13, eu havia recebido o diagnóstico de acretismo placentário. Alguém aqui já ouviu falar do que se trata acretismo placentário? É quando a placenta, ela acreta, ela gruda no útero. E, na maioria das vezes, quando você tira o bebê, a mulher sangra até a morte. Porque é uma coisa só, né? Só que eu já tinha recebido tanto diagnóstico que, quando eu olhei para esse, eu disse assim, a gente vai passar por esse também. Apesar de ter ido procurar no Google, e o Google dá todo aquele diagnóstico que a gente sabe, né? Que nós vamos morrer assim que terminar de ler ali tudo que está no Google. E aí, quando a gente vai para a sala de parto, para a cesárea, às 11h29 da manhã, nasce o Filipe. Meu marido no cantinho da sala, assim. Eu perdi 5 litros de sangue no parto. Foram 5 bolsas de sangue. Muito abatida, com uma dor de alma e uma sensação de que eu não ia sobreviver. Sensação real de morte. Aí, quando a doutora tira o Filipe, assim, só entrega para o pessoal para levar para a UTI, eu fico pensando em tudo que eu planejei. Eu fiz plano de parto. Eu planejei golden hour, sabe? Aquela 1 hora que você fica com o bebê grudado em você para depois fazer os cuidados que tem que fazer. Eu planejei um monte de coisas. E nada do que eu planejei aconteceu, porque essa não era a vontade de Deus para a minha realidade. Porque se tivesse acontecido como eu planejei, eu não estaria aqui hoje. O livro não existiria. E a vida do Filipe não seria um testemunho. Semana passada, eu falei numa igreja lá, que foi pastor aqui, né, do pastor Thales, e a palavra que Deus me deu para lá foi processo. E eu estudei bastante, fui para a Bíblia para entender processos. Eu aprendi que se eu não aceitar o processo, eu me distancio do propósito. Então, todas as vezes que eu estou passando por alguma coisa na minha vida, e vocês, irmãs, a gente precisa pisar, para subir numa escada, eu preciso pisar no primeiro degrau para eu poder chegar lá no topo. E às vezes a gente quer encurtar o caminho. Às vezes a gente quer chegar lá de vez, né? E para quem me conhece sabe que eu sempre fui assim, prática, executora, de fazer, de acontecer. Mas o Senhor precisava me ensinar.
Aí o Filipe nasce, vai para a UTI. Eu também fui para a UTI. E quando a gente pensa que a coisa está mais ou menos controlada, né? Meu útero contraiu, minha médica fechou a cesárea, fui para a UTI. Falei para o meu marido, porque eu ainda estava consciente, falei para o meu marido assim, Marcel, vai para casa descansar. Né? Foi muito pesado o parto, a sala parecia um campo de concentração, a médica pisava em sangue. Foram 60 compressas para tentar conter o sangramento. E aí o Marcel vai para casa e a Juju fica comigo, minha filha, na UTI. E aí quando foi à noite eu comecei a sangrar de novo. Só que aí eu comecei a sangrar de uma forma incontida. Nada continha o sangramento. Sabe aquelas cenas de filme? Corre com a maca para o meio do corredor do hospital e volta para centro cirúrgico. Foi o que aconteceu comigo. E desde a hora que o Filipe nasceu, até o momento em que tudo isso aconteceu, eu virei para Deus e falei assim, por que que o Senhor me abandonou? Eu neguei a minha fé. Eu questionei Deus. Eu falei, depois de tudo que eu passei e tudo que eu renunciei, o Senhor não teve misericórdia de mim. E esse era o meu pensamento. Quando foi acionado o código hemorrágico, eu já estava parando, minha pressão foi a 5/3, meu batimento 160, aquela correria no corredor do hospital, Juju do meu lado. Minha última consciência, eu olhei para ela e falei assim, filha, cuida do Pipo para mim. E eu tive a experiência do quase morte. Eu via cenas como se fosse TV ligada, do Pipo contando. Minha mãe morreu no parto. E aí voltei para a mesa de cirurgia. Aí me abriram de cima e embaixo sem anestesia. Fui entubada sem anestesia, porque não tinha tempo. Eu estava entrando em parada. E aí quando a gente pensa que é o fim, é o começo. No momento em que eu sou entubada, eu vou para o coma induzido, eles colocam 12 horas de sedação para fazer o teste e ver se eu responderia depois de 12 horas. E nada para mim era mais importante do que voltar. Mas quando eu apaguei, eu não apaguei crente. Eu apaguei com raiva, com mágoa, com ódio no meu coração. Eu questionei a minha fé mesmo. E quando eu voltei do coma, eu gritava. Eu lia os textos que eu escrevia. Tem um específico, assim, que durante a pandemia a gente viu muito culto de casa, né? E teve uma situação específica que a minha filha deitou, ela saía do quarto dela, deitava na minha cama, eu lembro que ela falou assim para mim, ai, cama de mãe é tão gostoso, né? E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração naquela hora, né? Meu colo também é tão gostoso, vem para mim. E eu escrevi, dissertei acerca disso no Instagram. Quando eu voltei do coma, eu li aquilo, eu falava, eu não acredito em nada do que eu escrevi aqui. Eu fiquei tão revoltada, irmãs, tão revoltada. Se alguém dissesse para mim, eu vou orar por você, eu falava, eu não quero oração. Mesmo depois de voltar do coma. Eu não conseguia conceber tamanho sofrimento. Era uma dor de alma. Eu não falei, mas profissionalmente eu sou especialista em neurociências, eu trabalho com gestão de conflito familiar. Atendo várias famílias. Eu negava até a neurociência. Não venha me falar de emoção, porque o hospital me oferecia suporte emocional, porque eu não conseguia conversar, eu só chorava, gritava, na UTI. Então, eu não queria suporte emocional, não queria suporte espiritual. Mas, ao mesmo tempo, quando eu voltei, tinha um louvor na minha mente, assim. Um louvor que eu ouvia há muito tempo atrás, que falava, eu nasci de novo, nasci de novo. Então, eu pensava assim, gente, como é que eu posso louvar e ter tanta raiva de Deus? Foi um processo muito doloroso. Se você conversasse comigo lá atrás, sabe quando que eu ia acreditar que eu ia estar aqui ministrando a palavra do Senhor e dizendo para vocês, isso aqui é melhor que a vida? Nunca mais. E aí a gente vem para
para a pergunta, né? Como é que a gente tem fé no meio do caos? Caos é desordem, é bagunça, é desequilíbrio, é enfermidade, é infertilidade, é desemprego, é humilhação, é traição. Como é que a gente tem fé no meio de tudo isso? Como é que a gente adora a Deus no meio do caos? E aí, eu vou falar para vocês o que foi que me trouxe de volta. Qual foi a estratégia que o Senhor usou para me trazer de volta? Pessoas. Eu lembro que na primeira vez que eu dei meu testemunho, no final da live, o pastor perguntou, se você tivesse uma mensagem para dizer, o que você diria, né? O que você deixaria? E eu disse para ele, se cerque de pessoas que vão te lembrar onde é que a tua fé está firmada, quando você esquecer. Então, eu tinha amigas que entendiam a minha dor, entendiam a minha não quero saber de Deus, mas que levantou exército de oração em favor da minha vida. Amigas, amigos, pessoas que quando vinham falar de Deus para mim, eu falava, não quero saber. E a pessoa dizia para mim assim, tá tudo bem, é o processo. Então, minhas irmãs, do ponto de vista da neurociência, a gente é fruto das 5 pessoas que a gente mais convive. Percebem? A gente, muito tempo casada, a gente acaba tendo os mesmos trejeitos, as mesmas manias, a gente fala meio parecido, com os amigos a mesma coisa. E a minha fé, ela estava mais no coração de quem convivia comigo do que no meu. Hoje eu posso dizer para vocês que a minha fé sabe, ela não sente. E eu buscava uma fé de sentimento, sabe aquela que arrepiava? Sabe aquela que a gente busca, assim, que a gente se arrepia? Não, a fé da gente tem que saber. A gente tem que estudar a palavra, preparar o coração com louvor. Prepara o coração, abre a palavra, é tão diferente. Eu confesso que eu só vivo isso hoje. E por diversas vezes eu já falei para mulheres antes. Mas eu não falava o que Deus queria que eu falasse. Eu falava o que eu queria falar. Então, quando eu comecei a orar, e não por conta do nome do evento, mas que Deus me falava sobre influência, eu queria convidar você, irmã, a deixar a tua marca no mundo, assim como deixou Esther, Débora, Raabe. Eu queria que você influenciasse pessoas a partir daquilo que o Senhor tem para nós, da alegria que é dele. A gente está vivendo um tempo tão difícil, um tempo tão pesado, não está? Você liga a televisão, é só desgraça, é tanto sofrimento. Mas está tudo certo, está tudo no controle. Foi um tempo para Deus tratar meu coração. Foi um tempo para eu aceitar. Foi um tempo para eu olhar para a minha vida e dizer assim, Deus podia ter me levado. Não podia? Ele é Deus. Foi muito difícil. E aí, daquele dia para essa segunda foto aqui, os 4 dias, né? Foi o dia que eu fui conhecer o Filipe. Eu lembro que quando eu voltei, quando da UTI me transferiram para a semi-intensiva, eu só pedia para os médicos assim, por favor, me deixa conhecer meu filho. E aí eles me deixaram, era acho que umas 9 da noite, eu fui de cadeira de rodas, ainda estava com aquele catéter na jugular, do jeito que eu estava na UTI. E quando eu peguei o Filipe, daquele tamaninho tão pequeno, ali eu comecei a voltar a viver. Eu tomo muito cuidado para não idolatrar minha maternidade, sabe? Eu trato isso em terapia, eu trato isso na psiquiatria. Deus deixou esses recursos para a gente. Depressão não é frescura, angústia, ansiedade não é frescura. A gente tem recursos que estão aí para serem usados com sabedoria. Eu precisei de todos esses recursos, ainda faço uso hoje. Mas eu sei que o meu processo de cura começou ali, quando eu peguei ele no colo. E a partir daquele dia,
eu parei de perguntar por quê, e eu passei a perguntar para quê? Para que, Deus, que o Senhor permite tanto sofrimento na nossa vida? Para que, Senhor, tanta dor, tanta luta? Para quê? Jesus gostava de pessoas, e é para isso. A gente precisa fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. A gente precisa se importar com pessoas. E foi através da vida do Filipe que eu tenho aprendido todos os dias quão importantes são os relacionamentos. Quão importante é você ter para quem ligar na hora que você está desesperada. Sabe quando você nem consegue orar? Alguém aqui já passou por isso? De chegar ao ponto de não conseguir orar? Eu tenho dito para Deus, quando eu não consigo, falo, Senhor, sonda meu coração. Mas é tão gostoso quando a gente tem alguém que se importa, quando a gente tem um amigo que se importa. Eu tive muitas pessoas clamaram para Deus me trazer de volta. E Ele ouviu. Hoje não tem mais revolta de todo o meu coração. Hoje eu não questiono por quê. E quem acompanha a minha vida mais de perto sabe que é luta não, é vitória atrás de vitória. Dia 9 de janeiro eu cheguei dos Estados Unidos, o Filipe com Covid. Eu tive uma crise de ansiedade que eu achei que eu fosse morrer. Porque eu pensava assim, gente, nós estamos tudo vacinados, mas ele não. Dia 9 de janeiro. Dia 26 de janeiro, o Filipe, bronquiolite. E o meu médico dizia assim, o pediatra dele, Edilane, a única coisa que o Filipe não pode pegar é bronquiolite. Porque bronquiolite leva o prematuro de volta para o hospital. Tanto que o prematuro ele tem uma vacina, né, Palivizumab, que são 5 doses que só prematuro pode tomar, ou cardiopata, ou crianças que têm comorbidade. E o Filipe toma. E aí, dia 9 de janeiro, Covid, dia 26 de janeiro, o Filipe bronquiolite, dia 14 de fevereiro, o Filipe pé, mão, boca. Vocês sabem o que é isso? E de um jeito que vocês não imaginam, assim. E eu, logo nas próximas semanas, eu viajaria para os Estados Unidos, porque eu visitaria uma prima que teve bebê, que eu não via há muito tempo, e dia 5 eu falaria lá na igreja do pastor Tales, pela primeira vez. Então, falando lá pela primeira vez, eu entendi o que é o temor e tremor de verdade diante da palavra de Deus. Então, é muita responsabilidade a gente influenciar pessoas. É muita responsabilidade a gente aconselhar pessoas. É muita responsabilidade a gente tentar falar a partir da dor do outro. E aí, no momento em que eu questiono a minha fé, mas muita gente sabia onde a minha fé estava firmada, eu penso na responsabilidade dessas pessoas de não debater comigo e virar para mim e falar assim, você está negando Deus. Porque a Edilane, diante de 13 de dezembro, faria isso. Ela ia julgar. Você tem que agradecer, você está viva, você está aqui. Não é assim que a gente faz? Não, eu fui acolhida. Eu recebi amor. Mesmo quando eu não queria receber, eu recebi amor. Então, Esther, Débora, Joquebede, Raabe, Abigail, Uda. Por que não Edilane, Sônia, Sandra, Gisele, Liliane? Por que não? Por que não Maria? Por que não Sara? A minha oração hoje é para que a gente influencie de verdade a nossa geração. Uma geração que está sofrida, que está refém de problemas de saúde mental, de uma rede social tóxica, onde a vida é tão linda, né? É tudo tão lindo, mas a nossa é tão... Nossa, a gente tem tanto problema dentro de casa, mas a rede social não. Eu tenho tido muito cuidado com relação a isso, porque quem olha para a minha família, né? Nossa, eu, meu marido, minha filha, o Filipe, o Alfredo, meu cachorro, nossa, que vida maravilhosa, né? E aí Deus tem me mostrado. Está na hora da gente começar a contar a bênção, sim.
Está na hora da gente começar a espalhar aquilo que de bom a gente tem, aquilo que de bom Deus nos deu. Está na hora da gente falar da palavra de Deus, está na hora da gente agir de acordo com a palavra de Deus. Está na hora da gente renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, buscar a santidade. Está na hora da gente amar o próximo. E aí, não faz tanto tempo assim. Filipe tem 1 ano e vai completar 1 ano e 3 meses amanhã. Eu vivi durante esses 1 ano e 3 meses o que eu não vivi ao longo da minha conversão de 2008 até agora, até 2013. E aí eu vou falar para vocês por que eu falo que o Filipe começou a me trazer vida. Com 2 meses o Filipe desenvolveu a apneia respiratória, em casa já. O Filipe recebeu alta 25 dias depois, e ele começou a ter crises de apneia. Ele começava a chorar e parava de respirar por diversas vezes. Ficar cianótico, perder a cor, enfim, ter que fazer a manobra para voltar. Todas as vezes que eu tinha que dar uma vacina no Filipe, era como se eu estivesse indo para a cruz. Já tinha até as pessoas certas que eu mandava assim. Às vezes eu nem falava muita coisa, eu só mandava assim, ó, estou indo vacinar o Filipe, a Sônia, o Ná, a Azul, do Tardes Vermelhas. Eu só mandava assim, estou indo vacinar o Filipe. E aí eu consigo me lembrar quando a minha fé começou a tomar espaço de novo no meu coração. Quando eu me vi ajoelhada pela primeira vez dentro do banheiro do laboratório, antes do Filipe tomar a vacina, e clamar ao Senhor. E dizer para Ele assim, não olha para mim. Não por mim, mas tenha misericórdia do meu filho. Que ele não faça apneia hoje. Porque para uma simples vacina, ele ia para uma sala com oxigênio, com um monte de médico, com um monte de enfermeiro. E o Senhor foi me mostrando para quê que a gente passou por tudo isso. Foi para dizer para você, eu não sei a tua dor, eu não sei o que é que você está buscando, eu não conheço teu coração, eu não sei o que dói, onde dói, eu não sei o que você pede para Deus dentro do teu íntimo. Mas eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu sei que demora muito para Deus fazer de repente. Eu aprendi isso com uma amiga minha. Demorou muito, foram 10 anos de tratamento, 7 anos de entrega do corpo, 3 fertilizações. Demorou muito para Deus fazer de repente. Às vezes a gente olha para o milagre e a gente se atenta ao feito do milagre. Mas a gente não olha para o processo. A mulher do fluxo de sangue sangrou 12 anos até tocar em Jesus e ser curada. Isso foi uma outra coisa que eu aprendi com uma amiga minha. Não foi de repente que ela foi curada. Foram 12 anos sangrando. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, eu não sei quanto tempo você está lutando. Eu acompanho famílias que têm filhos nas drogas, no álcool. Eu acompanho famílias com todo tipo de diagnóstico psiquiátrico que vocês puderem imaginar. E sabe o que eu mais vejo nessas famílias? A falta de Deus. A falta da fonte, sabe assim, como diz aqui? Lá em Apocalipse que a gente leu agora, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É isso que está faltando. A minha revolta foi uma revolta passageira. Meu psicólogo, que é cristão, ele me fez a seguinte pergunta, porque eu falava assim, quando isso vai passar? Eu lembro que ele me falou assim, Edilene, você tem melhores amigos? Eu falei, tem. Você já brigou com eles? Várias vezes. E ficou tudo bem depois? Ficou. A nossa relação com Deus é assim, só que Deus, Ele é infinitamente melhor do que a gente. Ele não vai ficar lembrando a gente daquilo que a gente fez. E vai sendo, de vitória em vitória. Sabe o que a gente precisa questionar? Quais são os ídolos do nosso coração? Eu tinha muitos ídolos. Eu era um ídolo para mim. Eu olhava para a minha história e eu dizia assim, olha de onde eu vim. Olha tudo que eu fiz.
Eu achava que era na força do meu braço. E é por isso que eu oro para o Senhor não me deixar idolatrar o Filipe. Porque no Filipe eu exerço o princípio de mordomia, assim como em todas as áreas da minha vida. Às vezes, Deus demora para cumprir o que promete, porque a gente está idolatrando a promessa. E se eu não entender que a promessa é parte do meu testemunho para trazer outros para Cristo, o tempo vai ser mais extenso ainda. Mas o tempo de Deus é oportuno. Ele não acontece enquanto o propósito de Deus não for cumprido. E aí, eu coloquei aqui algumas coisinhas que a gente precisa começar a ser, sabe? Com base na influência, sabe? A gente precisa começar a ser remédio na vida de outras pessoas. A gente precisa começar a curar a partir da nossa dor. Hoje, falar de infertilidade, hoje falar de quase morte, de revolta. Eu não falo só do que eu sei, eu falo do que eu vivi. Eu achava que conhecia Deus. E eu só percebi que eu conheço Deus hoje, de verdade, igual lá com Jó, depois de mais uma vez, e apesar de mim, Ele dispensar a graça e a misericórdia dEle na minha vida, mesmo eu não merecendo. Porque aqui eu estou resumindo, quem esteve mais perto sabe tudo o que eu falei com relação à minha fé. Então a gente precisa ser remédio na vida de outras pessoas, a gente precisa abraçar para curar. Vocês viram que falta fez o abraço ao longo desse tempo de distanciamento? E tem gente que se acostumou com a distância. A gente não foi feito para viver longe, a gente foi feito para viver junto. A gente precisa começar a exercer mordomia no tempo também. Dedicação do nosso tempo com relação às coisas de Deus. Tempo devocional. Eu achava que eu tinha. Hoje é a minha maior luta. A gente começa o nosso dia e às vezes a gente termina e fala, meu Deus, eu não consegui falar com Deus. De tanta coisa que acontece ao longo do dia. Então eu quero te convidar a fazer parte da caixa de remédios da vida de outras mulheres. Eu quero te convidar, você que já viveu um processo de dor, que o seu processo, depois da cura, cure outras mulheres. Hoje, a Edilane que está aqui, é uma Edilane quebrada. Se bem que tem uma amiga minha que fala assim, não, agora você está inteira. Mas é uma pessoa totalmente dependente da graça. É uma pessoa que se viu ali entre a vida e a morte, e que quando voltou à vida, virou para Deus e falou, quem é que você pensa que é para fazer o que você fez comigo? Eu sei que é duro ouvir isso, né? É duro falar que, nossa, ela se revoltou com Deus. Quantas aqui já não se revoltou com Deus? Ainda bem que Deus não leva em consideração. Glória a Deus por isso. E aí, de milagre em milagre, de vitória em vitória, veio o livro. Quando eu fui fazer a festa de 1 ano do Filipe, eu queria uma festa que tributasse louvor a Deus. E que eu pudesse, né, já foi em dezembro agora do ano passado, que eu pudesse falar para as pessoas tudo que Deus fez. E eu queria só um livrinho de lembrancinha para as pessoas que eu ia convidar. E aí, quando eu levei para o meu pastor é extremamente, não, vamos fazer, não sei o quê. E aí nasceu Vivendo 209 Dias de Milagre, onde eu conto o que aconteceu ao longo desses 209 dias, que foi do dia que o Filipe foi colocado na minha barriga até o dia que ele nasceu. Ali tem 209 devocionais escritas por uma amiga que foi essa pessoa que não julgou o meu estado de revolta, de rebeldia, mas que me lembrava todos os dias onde é que a minha fé estava firmada. Ela mandava louvor,
Ela não orava, não falava de Deus, mas ela falava assim, quando eu falava, né? Quando eu criticava, ela falava assim, vai ficar tudo bem, calma. Então, tem 209 devocionais. O livro é um milagre. Ficou pronto em 3 meses, a editora abraçou o projeto. Não tem vínculo financeiro com absolutamente nada. 100% do lucro do livro é revertido para missões. E aí, eu consigo me lembrar no dia em que eu fui escrever, o dia 13 de dezembro, no livro. Quando eu comecei a escrever, aquela noite, aquela madrugada, eu chorei muito. Eu pedi meu prontuário para o hospital para ter certeza do milagre. Meu processo de cura começa ali. Hoje eu tenho cicatrizes. Eu não falei, mas na minha segunda cirurgia foi necessário tirar meu útero para poder salvar a minha vida. E eu queria mais filhos. E essa foi a maior dor, quando os médicos me disseram que eu não tinha mais útero. Eu não tive a opção de escolher. Mas, de novo, não é por quê, é para quê. E aí, para encerrar o testemunho, eu queria muito amamentar meu filho. Era o meu sonho. Eu não amamentei minha filha, eu queria amamentar o Filipe, e eu achava que, nossa, o que eu não fiz para a Juju, eu amamentei 2 meses a Juju só. Eu ia, vivendo ali no Filipe, as coisas seriam resolvidas. Ordenha, eu ia para o banco de leite, enquanto ele estava na UTI, eu olhava para aquelas mães com as mamadeiras cheias de leite, assim, meu peito não saía nada, eu não tinha uma gota de leite. O pediatra do Filipe vira para mim e fala assim, Edilane, eu suspeito que você tenha tido uma síndrome muito rara. Porque quando a gente engravida, a hipófise no cérebro aumenta para poder produzir a prolactina, para poder produzir o leite. E aí existe uma síndrome chamada síndrome de Sheehan, que é o infarto e a necrose da hipófise em função da quantidade de sangue perdida. Aí fui para o neurologista, fizemos a ressonância magnética, confirmou. Hoje a hipófise do meu cérebro tem uma parte necrosada, infartada. Então eu tenho que acompanhar, cuidar dos hormônios, porque é uma área muito importante. Então, minhas irmãs, o que eu queria deixar para vocês essa tarde é que se em algum momento da tua vida você se revoltou com Deus, se hoje você está revoltada com Deus, você pode ter certeza que essa tua dor ainda vai curar pessoas. Isso que você clama, isso que você pede no teu íntimo, o teu maior sofrimento é aquilo que te põe mais perto de Deus. Mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando a gente está passando pela dor, pela luta, e a gente não entende. Deus, por quê? Por que tanto sofrimento? Ele responde para a gente, né? Quando a gente aponta para Jesus, a gente entende de sofrimento. Então, Deus entende de sofrimento. E aí, a minha oração passou a ser que o Senhor usasse a minha dor para curar outras mulheres. E eu tenho recebido testemunhos todos os dias de mulheres que sofrem em áreas diversas da vida. Está na hora da gente começar a influenciar mulheres com as coisas boas de Deus para nós. Eu brinco que todas as vezes que eu vou escrever a dedicatória do livro, eu escrevo assim, que Deus te faça perceber milagres. Porque a gente não precisa de um quase morte para viver os milagres do Senhor na nossa vida. Tá aqui hoje é um milagre. Acordar de manhã é um milagre. Respirar é um milagre. Ter saúde é um milagre. Quantas pessoas perderam a vida na pandemia e nós estamos aqui. Ter comida no prato é um milagre. Está na hora da gente exercer a gratidão como estilo de vida. Não é só falar, mas é agir como. Eu sei que não é simples. Eu sei que falar, colocar em discurso, em palavras, é uma coisa, mas viver a dor é outra completamente diferente.
E aí o meu convite para você essa tarde é para que você seja essa influenciadora. Para que você leve a boa mensagem de Cristo, não necessariamente na fala, mas no abraço, no eu estou aqui. Para que a gente influencie de fato uma geração, para que a gente olhe para a palavra de Deus e preste atenção na promessa dele para nós. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. E aí Deus, quando olhou para a revolta da Edilane, ele olhou igual quando a gente olha para os nossos filhos, que quando faz malcriação, dali a pouco, diminui o nosso amor? A malcriação, a resposta de travessado, diminui o nosso amor? De jeito nenhum. Então, o desejo do meu coração é que o Senhor levante mulheres para levantar outras mulheres. Para que a gente fale daquilo que o nosso coração sabe, não sente. Para que a gente fale da palavra de Deus. Para que a gente leve para outras mulheres aquilo que Deus tem para nós. Que a nossa vida seja essa fonte de águas vivas. E aí a minha pergunta para vocês é: quem aqui quer ser influencer? Quem quer influenciar pessoas? Eu quero. Só que não na força do meu braço e nem naquilo que eu sei. Mas através da graça de Deus. E aí, essa frase aqui do flyer aqui, em meio ao teu deserto, Deus sempre te fará florir. Eu te convido a olhar para dores que você viveu, superou, e no momento que você estava vivendo, você achou que jamais fosse passar. Porque é isso que eu faço hoje. Eu olho para as minhas cicatrizes e eu clamo ao Senhor para que através delas, outras pessoas entendam que para tudo há um tempo, há um processo, e a gente só precisa dispor o nosso coração. É só o eis-me aqui. Hoje o Filipe está aqui, para a glória de Deus. Hoje eu posso chamar ele aqui? Juju, vem cá, filha. E aí aquele menino ali, na UTI, está aqui. E de novo, não é porque eu mereço. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque Deus não olhou para a pior parte de mim. Deus não considerou a pior parte de mim. Ele teve misericórdia da minha vida. Ele dispensou graça. E assim Ele vai fazer na vida de vocês. Assim Ele vai fazer na tua dor, na tua doença, naquilo que você pede para o Senhor. O Filipe é um marco para mim. Ele não é um marco porque ele é meu filho, ele é um marco porque ele trouxe minha fé de volta. Pode ir lá, filha. E que ao olhar para o Filipe, a sua fé seja renovada também. Esse é o desejo mais sincero do meu coração. Que vocês não se esqueçam que Jesus se importa com pessoas e a gente precisa se importar também. Que a gente possa influenciar mulheres, que a gente possa dar uma palavra de consolo, de carinho, de verdade. Hoje eu oro, de verdade, que eu diminua para que o Senhor cresça. E que aquilo que eu vivia antes de 13 de dezembro de 2020 era pura religiosidade. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço Deus de com Ele andar. Então a minha oração essa tarde é para que o Senhor transborde no seu coração. Eu não sei o que você está pedindo para Ele. Mas a minha oração é para que ao alcançar a promessa que Deus fez na vida de cada uma de vocês, você conte para outras mulheres.
E vamos começar a contar bênção. Está na hora de contar bênçãos. Quantas bênçãos. É de vitória em vitória, não é de luta em luta, é de glória em glória. Sem esquecer do nosso alvo. Que Deus abençoe seu coração, a sua casa, a sua família. Que Deus cuide daquilo que só você e Ele sabe. Muito obrigada mais uma vez pelo privilégio de falar para uma igreja que é tão importante para o meu coração. Deus abençoe. Que bênção, né, irmãs? Alguém aí está feliz com Jesus? Alguém está feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu estou muito, né? Muito obrigada, Edilane. Obrigada por você se dispor a vir. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada pelo deixar Deus fazer na sua vida e hoje você transmitir a nós. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, tá? E aqui tem uma singela lembrança, né, da nossa SAF para você. Tá bom? Deus te abençoe. Irmãs, está tudo bem com vocês? Amém? Glória a Deus. Outro dia eu falei numa reunião, podem se assentar, irmãs, as que estão de pé, a gente já vai para o final. Eu falei outro dia que a gente muitas vezes, a gente se alegra com tantas coisas, a gente manifesta a nossa alegria, o nosso contentamento com tantas coisas, com tantas situações. E às vezes naquilo que a gente vai manifestar o amor ou a alegria em Jesus, a gente é meio capenga, né? E eu falo muito isso das palmas, né? Eu estou me sentindo o próprio rock do Silvio Santos aqui hoje, depois que eu já chamei caravanas, né? Então eu vou falar de palmas, tá bom? Vocês estão tranquilas, né? Coração tranquilo? Então eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para tudo aquilo que aconteceu aqui nesta tarde. Vamos aplaudir? Bonito, chegou lá no 6. Agora eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para a equipe pastoral desta igreja, que durante todo o tempo se preocupa com cada setor, com cada departamento, e não é diferente com o Ministério de Mulheres. Então, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para toda a equipe pastoral dessa igreja. Agora eu queria que vocês dessem uma salva de palmas. Olha lá, hein, meninas? Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para Jesus. Jesus é o centro, irmãs. Jesus é merecedor de que as nossas mãos aqui sangrassem para louvarmos a Ele com nossas palmas. Louvado seja o Senhor pela vida de cada uma de vocês. Eu fico imensamente feliz por cada uma que veio, que está aqui, que ouviu da palavra. E eu gostaria muito que você não tivesse pressa em sair daqui.
Nós vamos finalizar, mas ali na frente nós temos livros para você ver, para você apreciar. Temos livros para você comprar. Se você não gosta de ler, por algum motivo, dê livros de presente. Dê livros de presente. Passe por ali, compre. Você com certeza vai estar contribuindo com missões também. Né? A Edilane falou que o livro dela é todo revertido 100% para missões. Então, faça missão, irmã. Olha aí a oportunidade. Conversem umas com as outras, se apresentem, vamos ser amigas. Sabe aquela amiga que na hora que precisar você fala assim, eu posso ligar? Não importa a hora. Para essa amiga eu posso me confidenciar, porque ela vai estar orando por mim. Então vamos fazer amizades, vamos fortalecer laços, né? Vamos nos conhecer. Então não tenham pressa, todo esse espaço aqui é nosso. Todo esse espaço aqui é nosso, até amanhã. O culto amanhã começa às 9 horas da manhã. Né? Então, assim, se a gente der uns 10 minutinhos para o pessoal chegar aqui, então até 8h50 a gente pode ficar aqui. Combinado? Amém? Eu queria muito pedir ao pastor Jonatas que viesse aqui orar por nós. Pastor Jonatas estava incluído nas palmas, viu, pastor? Da equipe pastoral, né? Vamos de novo. E da SAF, o nosso muito obrigada. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e pelas suas orações com esse ministério. Boa tarde, mulheres. Já é boa noite. Boa noite! Deus abençoe a vida de vocês. Estava ali nos bastidores acompanhando. Eu quero agradecer a Sandra, toda a equipe da SAF, né, a diretoria, as irmãs que são secretárias aí de frente de trabalho da SAF, que têm se empenhado com tanta dedicação. A nossa SAF tem passado aí por um processo de renovação, de reestruturação, de revitalização, e é tão bom ver tantas mulheres novas chegando e sendo abençoadas pelo Senhor. Que Deus abençoe abundantemente. Que trabalho lindo. Quando eu pisei aqui à tarde, eu falei assim, ó, já quero essas plantas na igreja. Tá bom, Raquel? Já quero essas plantas na igreja. Tá, fica lindo, gente. Como vocês embelezam de uma forma tão singular a comunidade, como vocês são tão especiais e necessárias no reino de Deus. Cada pessoa que trabalhou, que se dedicou, vocês receberam essa lembrancinha, esse mimo, que coisa mais linda, né? Cadê a Rita? Está aqui? Está ali a Rita, responsável aí pela, eu não sei falar o nome do negócio, mas a bolsinha aí. Hã? É isso aí mesmo. Gente, dedicada, que coisa linda. E que você venha somar, procure a Sandra, né, os irmãos, o pessoal do louvor, muito obrigado. Nossa diaconia, que cuidou de tudo. Pessoal do som, do vídeo. Nós não transmitimos, tá bom? Mas nós vamos liberar a gravação do culto agora à tarde, durante a semana, nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Edilane, pelo testemunho maravilhoso. Mandei umas mensagenzinhas lá para você, conforme você foi falando, depois você vê, né? Até uma música, quando você falou, lembrei aqui. Mais uma palavra só para fechar, que a Edilane falava, eu lembrava de Gênesis 21, quando Agar estava com o seu filho no deserto. Ela falou, abrindo aqui, falando sobre cacto, e naquele momento do deserto, ela se apartou do seu filho, esperando a morte, tanto dela quanto do seu filho. E aí é interessante que o texto fala que naquele momento, diante do choro de Agar e de Ismael, o Senhor ouviu a súplica e abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. O poço sempre esteve lá, mas o sofrimento ele tende a fechar os nossos olhos e não percebeu o agir do Senhor, nos trazendo até revoltas. Mas é importante saber que quando há fé, Deus é capaz de abrir os nossos olhos e promover vida, trazer água, trazer esperança, mesmo em meio ao deserto. Deus chamou cada um de vocês para florescer. Viva o processo. O florescimento não é do dia para a noite, mas ele vai acontecer se você estiver com seus pés alicerçados no solo sagrado da palavra de Deus.
Vamos colocar de pé? Senhor, no nome de Jesus, tudo que foi feito aqui seja para a glória do Senhor. Que a nossa vida, o nosso respirar, o nosso andar, tudo que nós fizemos, o nosso cantar, a maneira como nós chegamos aqui, o nosso vestir, Senhor, que tudo glorifique o Senhor. Nós estamos aqui por Tua causa, Jesus. Sabemos que cada uma dessas mulheres chegaram aqui, Senhor, para apresentar, Senhor, diante do Senhor as suas necessidades. E sabemos que o Senhor é o Deus que sonda e conhece o nosso coração. E no nome de Jesus eu peço uma graça especial sobre a vida dessas mulheres. Que o Senhor sustente, que o Senhor abra os olhos para ver, Senhor, a esperança, Senhor, o refrigério que só o Senhor pode dar. Diante desse testemunho tão impactante, que o Senhor renove a esperança de mulheres que hoje chegaram aqui sem esperança, que o Senhor renove isso no coração das Tuas servas, e que o Senhor levante cada uma dessas mulheres para a Tua glória e para o Teu louvor. Recebe a nossa adoração, que o Teu Espírito Santo continue, Senhor, permeando, Senhor, os recônditos da nossa alma, fazendo, Senhor, que nós possamos reviver ou viver um novo tempo, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. E como nós ouvimos nessa tarde, que essas mulheres saiam daqui nessa tarde influenciando outras mulheres, sendo bênção, Senhor, na sua casa, Senhor. No nome de Cristo Jesus, nós oramos e nós Te agradecemos, rogamos a Tua bênção sobre a vida de todas as pessoas que organizaram este programa, pela vida da Edilane, Senhor, que foi instrumento do Senhor nessa tarde. Que o Senhor continue abençoando a casa, Senhor, da Tua serva, o seu filho, a sua filha, seu marido, o seu trabalho, que em tudo, Senhor, a Tua boa mão esteja sobre a vida da Tua serva, no nome de Cristo Jesus. Nós assim oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.